Boa noite. O Ministério da Saúde ampliou na semana passada a faixa etária de vacinação contra o HPV para meninos. O motivo é o início cada vez mais precoce da vida sexual. Antes, as doses eram oferecidas entre os 12 e 13 anos. Agora, podem ser imunizados garotos entre 11 e 15 anos incompletos. Entretanto, de nada adianta aumentar a abrangência do público-alvo se a procura é muito baixa. Na Diretoria Regional de Saúde em Santos, onde ficam os estoques da vacina contra o HPV de toda a Baixada Santista, os lotes nem precisaram ser reforçados. Isso porque a procura pela imunização segue o padrão nacional, está abaixo do esperado. Há 3 anos, as meninas já são alvo dessa vacina e a cobertura fica em torno de 45%. E os meninos que começaram de janeiro para cá, está em torno de 16%. ONGs como o Rotary Clube Santos Boqueirão trabalham há 10 anos com campanhas educativas para incentivar a vacinação. Para a coordenadora do programa, o preconceito é o principal motivo para a baixa adesão, já que o vírus HPV é transmitido sexualmente. Foi bastante difícil no início por conta da aceitação, das pessoas, falta de informação, as pessoas não aceitarem, achar que você está incentivando a iniciação sexual ou então por problemas religiosos, não aceitar também essa vacinação. As meninas devem ser vacinadas entre 9 e 15 anos. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo em ambos os sexos. As doses devem ser tomadas 2 vezes no intervalo de 6 meses e são gratuitas. Vai em qualquer unidade básica de saúde, que você está acostumado a levar a criança, seu filho para vacinar, leva a carteirinha de vacina para ser marcada e marcar os retornos e é gratuita, O horário geralmente é de segunda a sexta, geralmente de 9 às 16 horas, com certeza é o horário de aplicação de vacina. Esta outra médica alerta que a vacina contra o HPV é a principal prevenção contra alguns tipos de câncer, principalmente o de colo de útero, que é a 4ª maior causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas não esquecendo dos outros tipos de neoplasias também onde ele está presente. 87% no canal anal, 44% em vulva, 56% câncer de vagina, 31% câncer de esôfago e 25% câncer de pênis. O Orquidário e o Aquário Municipal de Santos vão ter os valores de entrada reajustados a partir de amanhã. Os detalhes com a repórter Bianca Midlage. Os ingressos passam de R$ 5 para R$ 8 e o combo, que dá direito à entrada nos 2 parques, passou de R$ 10 para R$ 12. Mas tudo isso tem um bom motivo. Quem vai contar para a gente é o Márcio Paulo, que é chefe de parques e proteção à vida animal da Prefeitura de Santos. Márcio, então esse dinheiro, esse aumento aí tem um bom motivo? Tem sim. Esse dinheiro vai ser aplicado na manutenção dos parques. No dia 5 de junho, nós tivemos a aprovação da lei da criação do Fundo de Preservação dos Parques. Essa lei nos permite que todo o dinheiro da bilheteria seja investido na nossa manutenção. Então os parques vão receber uma pintura, conservação, recuperação de pisos, no aquário, por exemplo, troca de vidro de alguns peixes. Isso tudo vai ser investido, vai ser devolvido à população como retorno. A expectativa de arrecadação é de quanto? No ano passado, por exemplo, foi de 2 milhões. O ano passado nós tivemos 2 milhões, o reajuste, se nós fizermos uma conta linear de 60%, nós teríamos 60% nesse valor, o que daria algo em torno de 3 milhões e 200, Mas nem sempre é assim, você depende do turista, efetivamente, que vem nos visitar. As gratuidades continuam em alguns casos. Continuam, sim, maiores de 65 anos, menores de 8 anos, pessoas com necessidades especiais, todos esses ficam isentos. Também guias de turismo, enfim, tudo que a lei nos autoriza. E o horário de funcionamento continua o mesmo, é de terça a domingo e eles fecham na segunda-feira? Fecham segunda-feira para fazer a manutenção, aquela manutenção que pode prejudicar a visita dos turistas, então a gente deixa o dia de segunda-feira reservado para isso. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midlage para o Caderno Regional. O horário de funcionamento do Orquidário das 9 da manhã às 6 da tarde. Já o Aquário, de terça a sexta-feira, funciona das 9 da manhã até às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã até às 8 da noite.
O escritório modelo de Engenharia Civil, Arquitetura e Design de Interiores da Unisanta entregou um projeto em comemoração aos 47 anos da Jockey Instituição Promocional, grupo que auxilia crianças e adolescentes. Trata-se da construção de uma quadra coberta no prédio onde a entidade funciona há 20 anos. O prédio de 2 andares vai ganhar mais um pavimento. No espaço vai ser construída uma quadra esportiva. O projeto desenvolvido pelos alunos da Universidade Santa Cecília levou 4 meses para ficar pronto e permite a entrada de iluminação natural e abertura para a ventilação. Vai complementar o projeto original, oferecendo um espaço que é de caráter múltiplo, pode abrigar diversos eventos e que tem um formato de quadra poliesportiva, mas que nós sabemos que vai ter outras possibilidades de uso. O valor estimado para a construção da quadra é de R$380 mil, verba que deve vir do poder público. Na minha condição de deputado, eu já me comprometi com o Wanderson de destinar o valor necessário, fazendo uma parceria com a Prefeitura de São Vicente, para que o sonho se torne realidade. Então eu já assumi esse compromisso, eu tive a preocupação de já ver todas as possibilidades para que no ano que vem nós venhamos ter esse sonho realizado. Quando pronta, a quadra vai ser usada por jovens da instituição. São crianças e adolescentes que passam contraturno escolar na unidade. Essa quadra vai trazer muita, vamos dizer assim, muita alegria para a comunidade. Também pode ter eventos, não é isso? Que é a ideia também de trazer eventos para cá, arrecadar dinheiro para a instituição. Sim, sem sombra de dúvida, porque é onde a gente ganha um espaço maior e a gente pode trazer sim vários eventos, inclusive palestras bem dinâmicas, e com esse espaço a gente vai movimentar muito aqui dentro da instituição, mais do que hoje ela já vem sendo movimentada. O evento de entrega do projeto foi marcado também por um bolo de aniversário para comemorar os 47 anos da entidade. A Jockey Instituição Promocional funciona em São Vicente e atende em média 400 jovens por ano. O objetivo é qualificar e inserir esses adolescentes de baixa renda no mercado de trabalho como aprendizes. Não só atendemos a comunidade vicentina, nós somos uma região metropolitana, onde eu atendo muitos jovens da parte da zona noroeste de Santos, né? Então, a gente atende com uma demanda total da região metropolitana. E haja vista o desemprego que assola o nosso país. Então muitos jovens têm a sua expectativa e a gente mexe com sonhos. E são sonhos que nós colocamos para ele, que existe a possibilidade dele ser um excelente profissional. Vamos falar de futsal escolar. O Colégio Santa Cecília conquistou mais um título nesse fim de semana. A equipe foi a grande campeã da 19ª Copa CNA. Das 11 categorias, o colégio participou de 9. Foram 2 ouros, 4 pratas e 3 bronzes. A cerimônia de premiação geral acontece na quarta-feira. E das quadras para o campo, o Santos tropeçou no Campeonato Brasileiro. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe foi derrotado pelo Sport por 1-0. Já Corinthians e Palmeiras venceram, enquanto o São Paulo empatou. Veja agora os gols. Santos e Sport abriram a rodada no sábado. O gol do jogo saiu aos 35 minutos da segunda etapa, em uma falha do zagueiro Nogueira, que substituía David Braz suspenso. A bola sobrou livre para Osvaldo marcar, 1-0. O Peixe ocupa temporariamente o 5º lugar do campeonato, com 16 pontos. O próximo jogo é contra o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Já o São Paulo recebeu o Fluminense no domingo. O tricolor paulista saiu na frente logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Cueva cruzou para a área. Denilson tocou para Jusilei, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O time carioca empatou na segunda etapa, em um belo chute de Wendel. Final 1-1. O São Paulo é o 16º colocado com 11 pontos e volta a campo só no próximo domingo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Líder e vice-líder do campeonato se enfrentaram em Porto Alegre. O Corinthians derrotou o Grêmio por 1-0 e se distanciou na ponta da competição. Paulo Roberto arrancou bem e cruzou. Jô fez o corta-luz e Jadson balançou as redes. O Grêmio ainda teve a chance de empatar em um pênalti cobrado por Luan, mas Cássio defendeu.
O Corinthians vai agora até a Colômbia enfrentar o Patriotas na quarta-feira pela Sul-Americana. E o Palmeiras encarou a Ponte Preta em Moisés Lucarelli e venceu em grande partida do venezuelano Guerra. O jogador recebeu o lançamento de Tietê e abriu o placar. A Macaca empatou na sequência com um chute de fora da área de Luca. Mas Guerra fez mais um e deu números finais ao duelo, 2-1. O Palmeiras subiu provisoriamente para a quarta posição com 16 pontos e se prepara para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira pela Copa do Brasil. Para falar mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, nós recebemos agora o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Bom, o Santos vinha embalado, né, Rodrigo? 5 partidas sem perder. Aí enfrenta o Sport, zona do rebaixamento, o Sport jogando na Vila Belmiro. O que aconteceu com o Santos que acabou perdendo essa partida por 1-0? Eu acho que o Santos não teve uma boa jornada no sábado. O Santos apresentou alguns problemas que eram comuns na época do Dorival Júnior, com muita troca de passes e poucos dribles, pouca produtividade, né? Faltando aquele arremate, aquele drible para quebrar um pouco a marcação. E o Sport veio bem montado, veio para jogar por uma bola, achou essa bola num erro do Fabiano Nogueira, zagueiro. O Oswaldo, que tinha entrado durante o jogo, foi esperto, fez o gol. E o Santos precisa se encontrar um pouco jogando dentro de casa. O Santos tem tido dificuldades jogando em casa. Quando precisa propor o jogo, o Santos está pecando um pouco nesse quesito. E se você pensar também que o Sport acabou quebrando um tabu, porque nunca tinha vencido o Santos jogando na Vila Belmiro, né, Rodrigo? Então o Sport teve uma semana positiva, né? Empatou com o Atlético Mineiro, depois de estar perdendo em Belo Horizonte. O professor Luxemburgo está dando jeito lá no Sport? O Vanderlei armou bem o time, né? O Vanderlei armou bem o time, o Santos não soube sair da armadilha que o Vanderlei Luxemburgo montou. Tomou um gol no contra-ataque ali e fica difícil. Aí depois ter que correr no finalzinho com a pressão da torcida, enfim, é complicado, né? Bom, depois do jogo a torcida acabou vaiando o time. Você acha que o Levi pode se sentir de alguma maneira pressionado já por esse resultado, Rodrigo? Acredito que não. Acho que começo de trabalho ainda. O Levira acabou de chegar, ainda tenta mudar algumas coisas da época do Dorival. E acho que a maior questão ali, pelo menos que eu percebi, foi com relação ao Lucas Lima. A torcida estava bastante irritada com o Lucas Lima. Vaiou muito, né, o Lucas Lima? Vaiou muito o Lucas Lima. Hoje, inclusive, uma notícia que acabou de sair, que o Santos está acionando a FIFA contra o Barcelona, notificando o Barcelona por assédio ao jogador. Notificou o Barcelona e a FIFA, né, por assédio, né? Sim, é uma denúncia que o Santos está fazendo. Mas houve esse assédio, Rodrigo? Quer dizer, ou foi só uma declaração, por exemplo? Porque isso aí também... O que rolou, né, foi um jogo de pôquer com o Neymar, rolou o papo de que vou jogar no Barcelona, ele disse que depois não falou, ficou aquele disse que não me disse. Houve realmente esse assédio? Quer dizer, o Santos está notificando o Barcelona e a FIFA, mas é preciso saber se houve esse assédio realmente em relação ao jogador, né? O Barcelona tem interesse no jogador. O problema do Lucas Lima com relação ao Barcelona é que ele é um jogador sem passaporte europeu. Então ele é um jogador extracomunitário. Nesse ponto, o pai do Neymar, o Neymar da Silva Santos, está tentando convencer a diretoria do Barcelona a investir no Neymar, no Lucas Lima. Mas é uma negociação, porém as conversas existem. E na visão do Santos, o Barcelona está, digamos, tentando atravessar o negócio, assediando antes do tempo. Ele só poderia negociar a partir do dia 1º de julho, é isso? A partir do dia 1º, ele está há 6 meses de vencer o contrato dele, ele está liberado para negociar com qualquer equipe. Qualquer equipe do futebol mundial ele pode assinar a partir de 1º de julho. Bom, o próximo compromisso do Santos, Flamengo no Rio de Janeiro, Copa do Brasil. O que dá para esperar dessa partida, Rodrigo? É um jogo difícil, né? O Flamengo vem... Complicadíssimo, né? O Flamengo, apesar de não estar jogando tão bem assim, o Flamengo nos últimos jogos conseguiu bons resultados. Então isso pode... vai ser difícil jogar lá, é um estádio novo que o Flamengo remodelou na Ilha do Governador. É o estádio reformado lá, né? O Ninho do Urubu, né? Isso, Ilha do Urubu que eles falam, enfim. Na Ilha do Governador. Exatamente, e o Santos, agora, foi o que eu falei, o Santos tem se sentido mais confortável jogando fora de casa, no contra-ataque, do que quando precisa propor o jogo. Talvez
esteja aí a vantagem do Santos para esse jogo contra o Flamengo. É a partida válida pelas quartas de final, né, da Copa do Brasil. Sim, jogo de ida. Jogo de ida, depois o Santos joga aqui, recebe o Flamengo. Isso, aqui. é na Vila Mas Belmiro. fazer um bom resultado lá seria interessante para o Santos, né, Rodrigo? Ah, sim, porque o jogo de volta é na Vila, né? O Santos tentou levar para o Pacaembu, mas deve ser na Vila Belmiro, porque a PM de São Paulo vetou. O Santos conseguiu uma boa vantagem lá, um empate com gols, já é algo positivo. Vamos aguardar. Bom, falar um pouquinho dos outros times da capital. O Corinthians abriu 4 pontos de vantagem para o segundo lugar, o próprio Grêmio. O que o Corinthians está fazendo de diferença, porque tem se destacado, né, nesse início de Campeonato Brasileiro, Rodrigo? Eu acho assim... Uma partida que era muito esperada, né? Essa contra Sim. o Grêmio, o Corinthians se deu bem. Todo mundo falava que era o grande teste, o Corinthians passou com louvor. Passou com louvor. Fez uma grande partida. O time, taticamente, a gente percebe um time muito bem armado, um time... que cada jogador sabe da limitação da equipe, mas eles correm e se desdobram. É conjunto, principalmente, você diria? Sim, e o trabalho do técnico Fábio Carille, que surpreende, fantástico. né, de alguma maneira, né, o Carille. Quer dizer, um pupilo se do havia Tite. um ponto de interrogação em relação ao Carille, agora ninguém pode falar mais nada, né? São 23 jogos de invencibilidade, 86,7% de aproveitamento no campeonato. Né? É um aproveitamento muito alto para um treinador, por dizer iniciante, né, um pupilo do Tite, mas ele é um grande estudioso do futebol e tem mostrado que sabe armar equipes muito bem. E o time comprou essa ideia, que é o principal no futebol, são os jogadores comprarem a ideia do treinador. Ele conseguiu isso. Se o time começa a abrir muito também, depois fica mais complicado. Exatamente. Né? Bom, o Palmeiras também venceu, subiu 5 posições na tabela, entrou já no G4, tem um dos melhores elencos do Brasil e parece que está começando a se encaixar, né, agora, o Palmeiras. O Palmeiras, o Cuca fez algumas modificações para esse jogo. Flutuando demais aí. Está rodando o elenco e está conseguindo resultados. O Palmeiras também, assim como a gente falou antes do Flamengo, não está jogando tão bem, mas está começando, os resultados estão começando a vir. Isso 3 dá vitórias confiança. seguidas, né, agora. Exatamente, isso dá confiança e no futebol é fundamental. Bom, em compensação, a má fase do São Paulo não acabou. O resultado poderia ter sido pior, não fosse uma série de defesas do goleiro Renan Ribeiro. A torcida fez protestos contra os jogadores e contra o presidente do clube ontem. Afinal, qual é o problema aí do tricolor, Rodrigo? Elenco, planejamento, jogadores em baixa, uma combinação de tudo isso? Eu acho que são todos esses fatores pouco de juntos. tudo, né? A diretoria do São Paulo, ao meu ver, se planejou muito mal para esse ano. Está mexendo muito no time já com o campeonato em andamento. Sim, né? uma série de contratações equivocadas, de vendas de jovens jogadores fora de hora e com um técnico... Os meninos saem lá de Cotia, chegam e são vendidos. Exatamente. Tem alguns jogadores que nem passaram pelo profissional, já foram direto para a Europa. E o Rogério Ceni não está sabendo contornar essa situação. Ele é um treinador novato, mas ele ainda... Acho que ainda tem aquele resquício da época de jogador, de dificuldade de admitir erros, de que o seu time não é tão bom quanto ele pensa, que às vezes é melhor você jogar fechadinho na sua e tentar jogar por uma bola e buscar o resultado. O Rogério Ceni acho que ainda não entendeu um pouco melhor essa ir situação. no feijão com arroz às vezes. Exatamente. Né? Bom, já pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a Real Cubatense quase venceu o líder do grupo ontem na Caneleira. Porém, o empate diante do Mantiqueira está longe de ser um mau resultado. Aos 32 minutos, Gabriel abriu o placar para o time do Litoral. Aos 3 minutos da segunda etapa, o centroavante Samuel ampliou a vantagem. O Mantiqueira acordou e aos 17 minutos o camisa 10 Leonardo diminuiu. O time do Vale do Paraíba conseguiu o empate no finalzinho com o zagueiro Alan. Achei que o time se comportou bem taticamente, fisicamente, corremos atrás o tempo inteiro do resultado que se fosse positivo nos colocaria na próxima fase, porém o resultado não veio. Um time que está ganhando de 2-0 dentro de casa não pode tomar o empate. Com o resultado, a Real Cubatense se mantém na 4ª posição do grupo 4, agora com 12 pontos, 4 a mais que o Jabaquara, 5º colocado. O próximo desafio da equipe do Litoral é contra o São José, domingo às 10 da manhã, novamente na Caneleira.
Vale destacar que faltam apenas 2 rodadas para o fim da fase de classificação do Campeonato Paulista e somente os 4 primeiros da chave avançam para a próxima fase. Vamos trabalhar forte durante a semana, né? Vamos ver quem tem condição de jogo, quem não tem e buscar o resultado positivo. Querendo ou não, eles já estão classificados, né? Então a gente tem que trabalhar forte essa semana para chegar aqui e cravar a nossa classificação com São José dentro de casa. Bom, a Real Cubatense é uma surpresa agradável, primeira disputa, né, da equipe, se a gente levar isso em consideração. E como a Ione falou aí na matéria, está 4 pontos, se mantém em 4º lugar, 4 pontos à frente do 5º colocado, que é justamente o Jabaquara. Faltando 2 rodadas, você diria que já está garantida a classificação para a próxima fase, Rodrigo? Ainda não, porque o Real Cubatense tem um jogo fundamental nessa trajetória, que é o União Mogi, que também está na briga. Então... O jogo é lá ou aqui? É o último jogo da primeira fase, lá em Mogi. Se o Jabaquara ganhar o próximo jogo, aí... Qual é o próximo? Jabaquara não, Real Cubatense. Real Cubatense. Qual é o próximo jogo do Jabaquara, Rodrigo? O Jabaquara pega o Mauaense lá em Mauá, no sábado. O Jabaquara não jogou essa semana porque o Guaratinguetá desistiu e acabou ficando aí buraco na tabela. E a Federação Paulista montou a tabela com 7 times no grupo. Beleza, Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez por participar aqui com a gente. Obrigado, Irineu, um abraço a todos. Boa noite para você. Foi disputado nesse final de semana em Santos o 3º Festival de Natação Mirim Doutor Marcelo Teixeira. Fora d'água, arquibancadas lotadas e pais corujas mais que animados. O que a senhora está achando desse festival aqui hoje? Ótimo, excelente, eu adoro. A minha sobrinha compete pelo Inter, acho sensacional. É um incentivo pelo esporte, para a criançada ver que o esporte é muito importante na vida de todo mundo. Eu acho sensacional. Acho excelente, é um incentivo ao esporte, né? Inclusive à cidadania, e de uma certa maneira acaba envolvendo todo mundo, a comunidade. Eu acho muito importante, muito bacana. Ao todo, a piscina da Universidade Santa Cecília recebeu 190 crianças de 9 clubes da região e do estado, entre 6 e 10 anos. Teve medalha para todo mundo e lanchinho para repor a energia também. Eu amei estar aqui hoje, é muito legal. Você gosta de nadar? Amo. É uma experiência muito legal porque eu treino aqui também e foi fácil para mim porque eu já estou acostumada com a piscina. E foi muito legal, cansei muito, mas tá aí. Um balanço muito positivo. A meta foi alcançada, que é dar uma oportunidade a essas crianças de darem as suas primeiras braçadas de uma forma mais de competição, a nível de competição, mas sempre de uma forma muito descontraída, sem muita exigência, até porque nessa idade o que nós mais pretendemos e queremos é exatamente incentivar, dar um apoio para que todo o treinamento que eles desenvolvem dentro das suas instituições, das suas entidades, eles possam dar continuidade dentro desse espírito, que é um espírito ainda de um lazer. O professor Cláudio Rodrigues é o idealizador do festival, que já está na 3ª edição. Uma competição que junta as duas faixas etárias, como criança que é a primeira vez e crianças que são mais adiantadas, são mais fortes. E como que você faz isso? Eu chego, eu mando cada professor colocar o tempo e aí a criancinha novinha nada numa série fraca. E uma criança que já é mais forte nada numa série mais forte. Então, sem querer, a gente pega os dois lados. Eu gostei muito, acho muito bacana e gostaria que tivesse, assim, bastante etapas por ano. E o mais legal é ver a família, os pais. Às vezes tem uns até que tem vontade até de pular para dar uma empurradinha no filho, mas isso é muito importante, muito legal, bem bonito o campeonato. E ainda falando sobre natação, no final da semana tem Campeonato Paulista de Inverno em Santos. Pela segunda vez em 18 anos, a competição vai ser disputada na Unisanta. A equipe da casa vive a expectativa de conquistar seu 6º título estadual. A gente pode nadar 4 provas aqui, né, individual. De repente escolheram 2 que vão nadar no finco e outras 2 que de repente são provas intermediárias para eles, né? Mas a equipe está completa, a gente só não vai ter o Matheus Santana e o Felipe Ribeiro, que estão nos Estados Unidos, deverão chegar aqui para o finco no finalzinho de julho. Então a equipe está completa, a equipe que nadou Maria Lenk e a equipe que vai nadar o finco. Leonardo Fim, especialista em nado costa e esperança de medalha no 100
e 200 metros. Falta de experiência em campeonatos paulistas não pode ser desculpa para maus resultados. Hoje eu estou com 31 anos, paulista participo desde os 11. Já ganhei, já bati recorde quando era mais novo, daí voltei aqui para o Santa em 2015, daí desde 2015 já voltei a nadar o paulista, né? Que eu fiquei um bom tempo fora do estado, né? Fiquei em Minas Gerais, treinando lá no Minas. Se os experientes estão confiantes, as calouras do Santa repetem o discurso dos mais velhos. Carol Billet quer brilhar nos 200, 400 e 800 metros livre, além dos 200 borboleta. Tem sido bem forte, na verdade a preparação está mais voltada para o troféu José Finkel, que inclusive vai ser aqui também, mas é uma competição preparatória, né? Então vai dar mais ou menos para saber como é que a gente vai estar. Nesta 18ª edição, a Unisanta vai disputar o título em casa pela segunda vez. Normalmente, quando acontecem competições aqui dentro, a equipe desenvolve muito bem, né? Porque, igual eu escutei de um atleta nosso, o André, falou, pô, tô em casa, não quero perder aqui dentro de casa, né? Tá, os familiares, tudo, todo mundo dá para ver, né? A imprensa nossa mesmo, a direção da universidade, eu acho que é muito importante, principalmente porque estão acostumados já a nadar nessa piscina, acaba a competição, acaba a sua prova, ele já pode ir para casa descansar, então isso facilita muito. Diferente de outras competições, no Campeonato Paulista não existem fases classificatórias. Os atletas têm uma única chance para fazer o melhor tempo. Nadou a sua prova, nadam uma vez só, cada um define quem é o campeão, vice-campeão, terceiro e assim por diante. O Campeonato Paulista será disputado de sexta a domingo no Complexo Aquático da Unisanta. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau.